Estou cumprimentando muitas pessoas de uma vez, né? E vocês respondem falando Mohan Impei. Impei é um cumprimento, seria algo positivo, uma coisa boa. E aí vou começar meus comentários pelo pessoal de Colinas. Gente. Então, fiquei muito feliz, né, vendo o trabalho de vocês. Não vou tentar falar de um lado do outro, né, para todo mundo acompanhar. E principalmente pela preocupação de vocês em permanecer na região. Então, a realidade nossa indígena é uma realidade muito de itinerância, né? A gente sempre é empurrado dos lugares e tem uma dificuldade muito grande para voltar. Então, na fala de vocês, eu fiquei muito curioso quando vocês falaram de caminhos para o futuro, mas quando é um caminho para voltar. Isso, para nós da Montumuré, a gente chama isso de MEI, que seria algo de todos, né? E Rampei. Rampei, para nós, seria um tipo de memória, mas na nossa língua também é uma tradução para o que a gente chama de trieiro, né? Trieiro é aquele caminho que a gente tem, né, que é feito pela passagem, e dentro da mata sempre tem esses trieiros, né? Então, Merrempei é o nosso caminho não para ir, mas é o caminho para conseguir voltar. Então, isso eu fiquei bem curioso no trabalho de vocês. E a outra questão que me chamou muita atenção, né, é a perspectiva de continuar, né? Então, a gente tem um colega que já está fazendo sua graduação, licenciatura em História, né? E o que é importante para as comunidades originárias e principalmente no lugar onde vocês vêm, de Colinas do Sul, né? É que você mesmo conte a sua própria história, né? Então é muito importante que o olhar de vocês sobressaia, né? Então, muito feliz em ter daqui a uns dias um historiador de Colinas do Sul, né, para contar a sua própria história, né, e ter o seu próprio olhar, né? E algo que eu fico muito encantado quando eu vejo o pessoal do IP trabalhando, né, é o engajamento para o aluno não querer se desprender dos projetos, que também é muito importante, porque quando a gente vê um aluno egresso e ele está aqui junto com os alunos que estão na caminhada, quer dizer que esses alunos estão na caminhada, daqui a uns dias eles vão estar também egressos, trazendo outros alunos, né? E isso faz com que a coisa continue, né? E que vocês possam continuar, né, trazendo outros alunos para os projetos, né? E principalmente falando também do povo Avá, né, da região de vocês. O povo Avá Canoeiro é um povo que precisa de muito ajuda, né, principalmente na juventude, né, porque tem uma história muito difícil também. E comentários breves também sobre o pessoal de São João da Aliança, né? Bom, primeiro eu fiquei muito encantado com a nossa colega falando, né? Fiquei muito impressionado com sua forma de responder, uma segurança. Acho que você tem um futuro de comunicação muito próximo, né? Então, parabéns, né? Achei muito legal ver a sua condução, né, nas respostas, né? E a perspectiva de vocês também sobre o olhar que vocês têm da sua própria região. Por quê? É uma região que as pessoas passam, né? E quando ela passa, muitas vezes ela não para e olha. Então o olhar de vocês é o que vai conseguir fazer com que essas pessoas parem ali, né? E com que o município de vocês seja lembrado não como um lugar de passagem, mas um lugar onde as pessoas devem permanecer e ficar, né? Então o olhar de vocês dentro do mapa, dentro do que vocês veem também como atrativos, né? Dentro do que vocês não conheciam e passaram a conhecer, isso também é muito importante, né, para que os projetos tenham alcance, né? E a outra questão, né, que eu marquei aqui, vou falar dela brevemente também, é a questão da tecnologia, né? Então, é muito importante também que seja uma ferramenta de luta, né? Que a tecnologia seja uma ferramenta também de engajamento, né? E não só uma ferramenta de entretenimento rápido, né? Que é o que a gente sofre muito com os nossos alunos, principalmente na capital, né? Então, quando eu venho para cá, eu fico muito mais impressionado com o tempo que vocês desenvolvem os trabalhos, porque a nossa realidade em Goiânia, Aparecida de Goiânia, é de uma atenção do aluno durante 5 minutos. E a gente fica lutando para que esse aluno retorne, né? Então, também queria parabenizar por vocês estarem olhando para a tecnologia como uma ferramenta, né, para potencializar as coisas que vocês têm no seu próprio território, né? Isso também é muito importante. E a outra, né,
o vídeo. O vídeo de vocês é maravilhoso, cara. Então, um vídeo bem produzido, né? Um vídeo bem narrado, né? E que mostra o processo e a caminhada de vocês ali dentro da produção, né? Então, que vocês também continuem produzindo esses materiais, né? Não só no processo, mas também nos atrativos e nos olhares de vocês sobre eles, né? Mas esses são os meus comentários e parabéns, né, para vocês, para a equipe, né? E para os professores, né? Porque os professores na escola, eles têm um desafio muito grande, né? Que é primeiro captar, depois engajar, depois orientar, né? Então, vê-los aqui também, tenho certeza que eles têm muito orgulho de vocês nesse momento. Né? Então, muito obrigado, pessoal. Bom dia a todas, todos, né? A neutralidade da linguagem. Eu quero cumprimentar vocês mesmo. Eu sei que os que sobem, as que sobem são aquelas e aqueles que por algum motivo são mais orgânicos dentro dos projetos, né? E vocês estão aí representando vários outros estudantes e vocês arrasaram, muito bem organizado, as meninas de Colinas, os meninos, que bonitinho ver vocês aí tenso, com medo, mas segurando aí a performance. Também o pessoal do São João que está voltando à Olimpíada, né? A diretora Doralice. Parabéns, Eduardo, Doralice. A Giane está aí. É você que é a Giane. Cadê a Doralice que não fala? Parabéns aí, professora Tayana, meu Deus, cadê ela aí? Aqui. E a Deise, que eu não conhecia, estou conhecendo aqui. Muito bom, parabéns aos professores da ISE. Parabéns aos professores articuladores, que a gente sabe também isso é um desafio. É muito bom ver Colinas, a gente fala assim no genérico, né? Colinas, como vocês representam o município inteiro, né? Tem gente lá que nem sabe, vocês estão aqui, mas vocês estão aqui representando o território de vocês e a potência que tem naquele lugar desde sempre, assim como São João. A própria ideia da Olimpíada nasce. Gente, eu falo assim, gente, é porque eu tenho muita autoridade para falar sobre o projeto NASCE, porque foi eu que criei mesmo, eu e a Catita, algumas mudanças, mas todas as tecnologias foram pensadas desde do início, a sensibilização até nesse momento do Festival de Culminância, para entender um processo, né? Que aprender é processo, aprender não é momento, né? Então, a gente percebe o processo inteiro de aprendizagem com bastante significado que vocês trazem aqui no resultado desses dois trabalhos. São João voltando, Colinas num crescendo, muito maduro, muito bacana, feliz de saber que vocês conseguiram engajar a comunidade para dentro da escola. É um desafio que a gente tem hoje na atual gestão da SEDUC, né? Conseguir fazer com que a comunidade esteja mais dentro da escola, em função das avaliações externas. Os nossos lugares estão cada vez mais restritos, mas saber que vocês conseguiram levar 300 pessoas do município para ver o efeito, a pesquisa, a potência que vocês trazem nessas investigações de vocês, né? A Olimpíada, eu acho que ela não pode nunca perder o caráter científico, e às vezes eu fico um pouco preocupado. Quando eu estava vendo os banners ali, eu fico sempre curioso em saber, mas quando a gente escuta vocês falando, a gente percebe os métodos, né? Talvez vocês nem reconheçam os métodos e metodologias científicas necessárias para levantar essas informações, mas vocês produziram aqui de ciência, né? E isso é conhecimento tem valor, né? O capital intelectual, o capital simbólico, já posso citar uma pessoa muito importante na minha área da sociologia, que é Pierre Bourdieu, fala muito disso, né? Da importância que a gente tem de utilizar os nossos saberes e fazeres como, não só como instrumento de transformação, mas para se posicionar e sustentar essa posição de que a gente tem um saber fazer próprio de cada município da APA de Pouso Alto e com Monte Alegre, que não é da APA, mas está do lado, para mim a gente pode considerar como da APA. Então o que vocês fazem é ciência, né? Aqueles cadernos de bordo ali, eles são relatos de experiência que tem que ter muito cuidado. O capital intelectual é uma coisa muito roubada hoje. As pessoas se apropriam do saber dos outros sem cuidado e a gente na escola não pode ter essa postura, né? Então aquilo que vocês estão produzindo ao longo desses anos da Olimpíada são saberes. E que precisa ser reconhecido que vocês, estudantes, estão produzindo saber, estão falando de trabalho acadêmico é trabalho, né?
produzir ciência, produzir conhecimento, é produzir trabalhar. Isso não é brincadeira, não é gracinha, é trabalho, né? Trata-se de uma Olimpíada científica. Eu fico sempre querendo saber como é que vocês articulam, como os professores e professoras mediadoras e toda a escola articula o tema geral, o subtema que vocês escolhem com o cotidiano da aula. Porque, por exemplo, o trabalho é um tema muito importante para os primeiros anos no ensino médio, se você pegar o currículo de referência. Juventude é conteúdo do segundo ano. Como é que isso está passando? Como é que os articuladores do IP estão dialogando com esse currículo? Porque senão fica mais um projeto na escola que não dialoga com o dia a dia da escola. E tem que dialogar, porque a gente é cobrado em outras esferas. Do ponto de vista qualitativo, é incrível o que acontece aqui, né? Vocês estão produzindo saberes muito bacanas. Mas como é que isso está articulado com a avaliação bimestral, toda segunda-feira, avaliação de bloco, toda segunda-feira para quem é de CPI? Como é que isso aparece lá? Quando aparece uma reflexão, uma questão sobre trabalho, o que vocês aprendem na prática da Olimpíada, no processo de desenvolver as atividades, as etapas da Olimpíada, ele chega lá, ele está dialogando direto com esse currículo. Não é pergunta para vocês, tá? Isso aqui é muito mais para a gente que é professor refletir, quem está na gestão, para poder pensar, porque essa articulação é importante. Quem conhece o currículo sabe onde é que está cada um desses conteúdos, dessas temáticas, e a importância de fazer essa ponte entre projetos e cotidiano escolar. Não se dissociar, perde potência. E a gente não ganha junto, ganha separado, a gente tem que ganhar junto. Né? A gente é uma rede que está articulada e que está vinculada a alguns saberes e fazeres pré-determinados e pensados. Eu acho muito bacana o que vocês estão fazendo aqui, mais uma vez, eu fico muito feliz, agradeço demais a Luz Marina. Eu fiquei na Olimpíada até o terceiro ano na coordenação, até a terceira etapa, e depois eu saí, e aí eu estou voltando só agora, nunca mais tinha voltado do festival. E para mim é muito caro estar aqui. Vários enfrentamentos, inclusive do ponto de vista subjetivo, né? Das minhas próprias dores. Mas é isso, ver vocês aqui, ver vocês felizes, ver vocês circulando, interagindo, trocando. Isso foi o espírito que me fez criar a Olimpíada. E eu vejo ela aqui pronta, linda, que continua por muito tempo. Muito obrigado. Maravilha, chique. Vou encerrar aqui também dando os parabéns, seus maravilhosos, seus lindos. Foi muito incrível estar em Colinas, perceber essa alegria da comunidade, essa rede, todo o movimento que as professoras fizeram ao longo do ano, fazendo questão de ter experiências vivas, significativas, de caminhar mesmo no território, de revelar, né, as potências do território. É muito incrível sentir o amor que vocês têm pelo território de vocês, pela sabedoria que se troca lá, a cultura tão viva, né? É muita coisa assim que nos engrandece também só de estar perto. Eu achei muito incrível essa abordagem que vocês trouxeram sobre a importância do bem viver na nossa ação no mundo, fazer sentido para a dignidade individual, para a gente poder escolher caminhos na vida que nos elevem, que nos deixem verdadeiros na nossa ação mesmo, não uma coisa automatizada. Então isso é muito especial no sentido do bem viver, mas também fortalecendo a ação individual para a consciência do todo, né? Para essa rede comunitária. A gente viu muitas linguagens, né? As sementes, o alimento, o fogão, o forno de barro, foi incrível, surreal. Tudo muito vivo e tudo muito viável, né, para o futuro do bem viver, assim, possível. Então foi muito potente mesmo aprender com Colinas esse ano. E São João realmente, né, trazer essa visibilidade do lugar, muito além da monocultura, muito além das ações que vêm de fora do território, mas aquilo que vive dentro. Como vocês falaram no início do processo, não tinha muito engajamento, não estava entendendo, mas aos poucos, conforme vai fazendo vínculo com a comunidade, com a natureza, vai fazendo sentido estar ali e se torna uma ação de vocês, né? Vocês carregam no coração. São João realmente tem muitas riquezas naturais e muita sabedoria tradicional que fica num apagamento, né? Parecendo que é assim, apenas uma passagem, né? Então também é
força do bem viver, assim, reconhecer a potência do território pela natureza, pelo que existe lá, como aquilo pode transformar, né, a nossa vida, fortalecer a nossa ação no mundo. Então, muito obrigada, equipes, abriram lindamente os nossos trabalhos hoje, maravilhosos, parabéns a toda a equipe da escola, né? A gente sabe que tem os representantes aqui, mas cada um é importante, cada estudante que veio, que está aqui vivendo, que sabe do que está sendo falado, se sentindo representado ali no palco. Então, parabéns para cada um, todo mundo mesmo é único, fundamental. Parabéns para as professoras, que a gente que é prof, sabe como é que é, um dia depois do outro, o nosso protagonismo também, o nosso amor, né, nessa rede que a gente vai criando. E aí é isso. Viva para Paula! Essas escolas! Sim.